Hein, Sus, deixa eu te perguntar uma coisa. O que será que Deus ele vê quando olha para o nosso coração? Nossa, Ju, essa pergunta é muito profunda. Ela Uhum. mexe lá dentro. Porque a gente está sempre muito preocupado com o que a gente mostra fora. Uhum. O cabelo, a roupa, a nossa Exatamente. aparência, a nossa maquiagem, nosso Instagram, nossa postagem. A gente só mostra o que está fora. Uhum. E lá dentro só o Senhor conhece. Então é uma pergunta muito íntima, muito profunda mesmo, essa pergunta que você fez. É coisa a gente ficar aqui debatendo e analisando, né? É. Mas, Suzy, quando Deus olha para nós, ele não vê esse exterior, né? Ele vê o que está lá dentro, no secreto, as nossas intenções, o nosso coração, como que nós somos por dentro. Ele está interessado naquilo que ninguém vê, somente ele. E é por esse conhecimento dele é que nós somos pesados, é que nós somos analisados. Uhum. Nós não somos analisados pelo nosso exterior. Nós somos analisados pelo interior, que isso é o que realmente vale, né? Porque você pode até me olhar, minha forma, minha aparência e me julgar. Mas aqui dentro só quem conhece é ele. E isso, de fato, é o que nos importa. Não é que a gente tem que andar relaxado também, né? De qualquer forma. Não, a gente tem que andar sempre muito, muito em ordem, como a própria palavra do Senhor diz, né? Que é todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é um conjunto, mas levando em consideração que o mais importante é o nosso interior, que é um lugar que somente o Senhor conhece e vê. E muitas das vezes nós nos preocupamos em cuidar muito do exterior. E nós temos também que nos preocupar de cuidar do interior, do nosso espírito, né? Alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa alma para fortificar, para a gente cada dia mais se transformar no ser humano que agrada ao Senhor. Quando Ele olhar para nós, será que Ele vai ver uma mulher segundo o coração dele? Eu estava meditando exatamente sobre isso que você falou. Essa semana eu estava muito meditando sobre isso. E eu fiquei uns 2 dias passo ligado naquilo. E eu acredito que era o Senhor ministrando na minha mente. Olha só. Eu pensando, né? Hoje em dia, como é que as pessoas se cuidam tanto? Sim. Olha, as pessoas, elas fazem atividade física todo dia pro bem do quê? Do corpo. Elas cuidam da alimentação, assim, perfeitamente bem por causa de quê? Para o bem do corpo. Elas estão sempre no salão cuidando do cabelo, cuidando da unha, fazendo procedimento estético. Alimenta bem o corpo, cuida bem do corpo, mantém o corpo sempre muito limpo, sempre muito bem apresentável. E aí eu fiquei pensando, e o do nosso interior? Como é que está sendo cuidado do nosso interior? Será que estão cuidando? Não é, Juliana. Não, né? Não é. Porque o que eu estou assistindo? O que os meus olhos estão vendo? O que os meus ouvidos estão ouvindo? O que os meus olhos estão vendo? Não é verdade? É assim que se alimenta, né? Não é? Será que a minha alma, ela tá bem nutrida ou ela tá se alimentando de qualquer porcaria? Porque para manter o meu corpo saudável e belo, eu não me alimento de qualquer coisa, né? Principalmente no mundo de hoje, onde o mundo fitness é muito forte. Então as pessoas, tem gente, não é uma crítica, é só um exemplo, tem gente que não toma água no copo descartável para não correr risco de câncer, tipo uma coisa assim. E tá tudo certo, tá tudo bem. Será que tá tendo esse mesmo cuidado com a alma? Porque com o corpo que vai perecer. Não estou dizendo que tem que ser relaxado com o corpo, entendo que eu já falei até aqui no início. O corpo que vai perecer, o corpo que veio do pó, que ao pó vai tornar, que vai acabar, essa matéria que vai acabar. Tem esse cuidado todo. E a nossa alma que é eterna? Qual tem sido o cuidado? Qual tem sido a nutrição dessa alma? Será que a gente tem olhado para alguma deficiência, algo em nós, assim, que precisa ser mudado? Às vezes a gente olha assim, eu tenho que fazer um botox, porque aqui tá dando uma ruguinha, né? Sim. Mas e o interior? Olha, eu tô agindo dessa forma, eu tenho que fazer diferente, vou me alimentar diferente para poder produzir algo diferente que venha através de mim, né? Ver essas pequenas lacunas que está dentro de nós. Nós somos humanos e nós temos que estar disposto a mudar. Então eu tenho que começar a me observar mais, observar o meu interior também. Dar ao meu interior a mesma atenção que eu dou para o meu exterior, né? Exatamente. E apesar de não ser fácil, Ju, porque é um conjunto, né? Tem para onde fugir. Você pode observar que hoje o cuidado maior é com o exterior.
Por quê? Porque eu me preocupo com o teu julgar. Eu me preocupo com o que tu vai falar a meu respeito quando você me vê. Né? Talvez o meu coração está vazio, talvez a minha alma está sedenta, está desnutrida. Mas eu tenho que estar bem apresentada. Você tem que olhar e falar assim, nossa, como a Suzy está bonita. Nossa, como ela aparenta estar bem, emocionalmente, fisicamente. A minha preocupação está como você vai me julgar. Mas aqui, uma mulher segundo o coração de Deus tem que estar preocupado como está a minha posição, a posição do meu coração diante do Senhor. Olha só, então prepara o teu coração, pega a sua Bíblia e vem com a gente porque esse episódio está muito especial. Eu já quero começar lendo aqui com você no Salmo 143 e 10, que fala assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. O teu espírito é bom, guia-me por terra plana. Aqui é a palavra do Senhor, ela nos diz, ela deixa claro a nossa fragilidade humana, que de nós mesmos nós não somos capazes de ter um coração reto e disposto a obedecer ao Senhor. Nós somos totalmente dependentes do Senhor e o mais importante é que Ele é o maior interessado em nos ajudar, em mudar o nosso coração, em mudar as nossas atitudes, né? Em transformar lá dentro. Ele é o maior interessado. Em 1 Samuel, no capítulo 13, no versículo 14, fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E não é porque Davi era perfeito, Ju. Ele era um homem fraco e frágil, assim como todos nós. Mas é porque ele tinha um coração disposto a obedecer ao Senhor. E ele tinha um coração voltado para o Senhor. E ele era apaixonado pela presença de Deus. E hoje nós estamos falando da mulher segundo o coração de Deus. E é isso que ele quer para cada um de nós. Ele não está buscando mulheres perfeitas, porque ele sabe que não existe. Mas ele está buscando mulheres que estejam dispostas também a viver a vontade do Senhor, a viver os sonhos do Senhor e que sejam apaixonadas por Ele. Eu quero ser apaixonada pelo Senhor todos os dias. É o que nos move, né, Suzy? A paixão pela presença. Pela presença. E o que o Senhor, ele quer coração alinhado com o propósito dele. É isso que ele procura em nós. Ele encontrou em Davi, que ele vem encontrar em cada uma de nós. Corações dispostos a se alinhar com a vontade do Senhor. Ele quer, Ju, que nós venhamos abrir mão da nossa própria vontade para viver a vontade dele. E nem sempre a gente está disposto, sabia? Nem sempre. Às vezes a gente não é que a gente é um ser humano tão ruim, mas às vezes a gente não está tão seguro o suficiente de dizer, Senhor, eu quero viver os teus planos. Eu quero abrir mão dos meus sonhos e ver os sonhos que o Senhor tem para mim. E claro que os sonhos do Senhor sempre são os melhores e maiores. A própria palavra diz que os sonhos do Senhor são maiores e melhores para cada um de nós. Só que a gente é talvez tão falho, que a gente não quer abrir mão da nossa própria vontade, do nosso próprio sonho para viver o do Senhor. E é isso que ele quer, um coração que esteja disposto, totalmente confiante, totalmente seguro na vontade dele para viver os planos deles. Para nós sermos uma mulher segundo o coração de Deus. Porque se nós viver os sonhos do Senhor, se nós estivermos dispostos a viver os sonhos do Senhor, nós vamos estar fazendo totalmente a vontade dele. Porque nós vamos estar sendo totalmente direcionada e guiada pela vontade do Senhor. E é isso que ele quer, governar a nossa vida. Nós temos que dar o lugar de governo para o Senhor. Em todas as áreas. Nós temos que dar o lugar de governo total para o Senhor. Gente, isso é lindo, isso é maravilhoso. A gente ser sensível a tal ponto de entregar tudo nas mãos dele, né? Sem temer. Entregar o coração confiante, completamente quebrantado e sabendo que o Senhor quer sempre o melhor para a nossa vida. Muitas das coisas poderiam ser evitadas se a gente fizesse isso logo, né, Suzy? A gente demora para entregar nas mãos do Senhor aquilo que é para a gente entregar logo. Sim. Não, a gente às vezes acha que o Senhor não se importa com isso, né? O Senhor, para que eu vou levar isso diante do Senhor? Davi levava tudo diante do Senhor, né? Os momentos de tristeza, os momentos de alegria. E nós temos que fazer assim também, que ele encontre em nós corações sempre sensíveis para poder obedecer à voz dele, né? A mulher segundo o coração dele, que a gente queira ser todos os dias. Ju, e ser uma mulher segundo o coração de Deus é viver de uma forma que a presença do Senhor reflita nas nossas atitudes, no nosso comportamento, nas nossas escolhas e até no nosso silêncio, sabia? Aqui, olha, no Salmo 139, no verso 23 e 24, vai dizer assim, ó: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
quando a gente pede para o Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, porque às vezes a gente acha que a gente está vivendo perfeitamente alinhado com a vontade do Senhor. E às vezes a gente está enganado, sabia? Uhum. Por isso que a gente tem que pedir, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau que eu não estou conseguindo identificar. Para nos revelar. E tira, mostra, né? E a gente deve orar assim. Eu sempre oro, digo, Senhor, se tem algo em mim que está impedindo o agir total do Senhor na minha vida, tira. Porque às vezes a gente erra tentando acertar, né? E às vezes, muitas vezes a gente nem percebe que a gente está fazendo algo errado, a gente acha que está normal. Só que a gente tem que pedir para o Senhor, para Ele corrigir, para Ele tirar, para Ele limpando, para Ele consertando. E a gente vai chegando à estatura de um varão perfeito. Claro que a perfeição nós não vamos alcançar, mas nós temos que estar todo dia buscando a perfeição. Todos os dias buscando, nós vivemos num processo de santificação. Todo dia melhorando, todo dia limpando, todo dia crescendo, todo dia amadurecendo, não é verdade? E é só com a ajuda do Senhor que a gente vai conseguir. E tem áreas, Ju, tem coisas na nossa vida que nós nem achamos necessário passar por uma mudança. A gente nem acha necessário tirar. Mas o Senhor vê que é necessário. E a gente tem que dar esse lugar para Ele fazer essa mudança. A gente tem que dar liberdade para Ele operar em nós. Para que nós venhamos ter, sim, um coração segundo a vontade dEle. E aquilo que às vezes que a gente acha que está tudo bem, que está tudo normal, a gente tem que pedir, Senhor, muda. Senhor, aquilo que não está de acordo com a tua vontade, tira, limpa. E é isso que Ele quer todos os dias, essa conexão, essa conversa, essa intimidade, né, com Ele. Nós estamos falando sobre a mulher segundo o coração de Deus. Vamos a algumas características dessa mulher? Ela tem o coração quebrantado e sincero. Como diz aqui no Salmo 51 e verso 17, olha só. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus se agrada mais de um coração humilde do que de aparências. Que é sobre aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Que a gente muitas vezes está preocupado muito com a nossa aparência e tem se esquecido de como está o nosso coração. Mas aqui é a prova de que o Senhor se agrada mais do nosso coração contrito do que da nossa aparência. E um outro exemplo disso que nós estamos falando é de Ana, que ela orou ao Senhor com sinceridade e lágrimas, assim como diz aqui em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 e 11. Com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela abriu o coração dela diante do Senhor. Ela não se importou com o que os outros iam falar, não, sobre a forma que ela estava se expressando naquele momento que ela clamava por um filho, nos momentos que ela passava ali de tantas provas na vida dela. Ela levava diante do Senhor tudo aquilo que ela estava sentindo. Quando a alma dela estava aflita, estava triste, ela corria aos pés do Senhor e ali ela achava descanso. E ali ela encontrava paz e o Senhor depois atendeu a oração dela. Ele se agradou do coração quebrantado, do coração sincero dela diante da presença do nosso Deus. Ser mulher segundo o coração de Deus é ter coragem de se despir diante dele, sem máscaras, sem orgulho e com o coração totalmente rendido. E outra característica da mulher segundo o coração de Deus, ela tem o coração obediente e confiante. Assim como diz aqui em Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Mesmo sem entender, essa mulher que confia no Senhor, ela continua. Ela coloca diante do Senhor tudo aquilo que ela está passando e confia que o Senhor vai fazer algo, que o Senhor vai trazer um novo tempo, que o Senhor é aquele que vai mudar tudo na sua vida. Ana, ela entregava tudo diante do Senhor, mesmo não vendo nada acontecer. Agora, ela entregava, né, Suzy? Ela confiava. Ela confiava que no tempo do Senhor, o Senhor iria atender o pedido dela. E ela tinha constância, ela clamava sempre ao Senhor. Não só clamava agora e falava, o Senhor não está me ouvindo, então vou parar, né? Não, ela não parava. Ela ia sempre diante do Senhor com o coração obediente, com o coração rendido,
confiando nas promessas do Senhor, daquilo que o Senhor iria fazer através daquela situação na vida dela. E assim também tem que ser conosco, na nossa vida. Nós podemos não estar passando pela mesma situação que Ana passou, mas nós enfrentamos tantas lutas na nossa vida, né, Suzy? Que o Senhor, Ele encontre em nós esse coração obediente, esse coração confiante, sabendo que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém. O Senhor é aquele que vai nos fortalecer, o Senhor é aquele que nunca vai nos abandonar. Ele vai sempre nos guiar no caminho bom, vai endireitar o caminho, aquele caminho que está torto, aquele caminho que não está como agrada a Ele. Ele vai vir, vai endireitar. Se a gente tiver o nosso coração sempre obediente a Ele. E ainda falando do coração obediente e confiante, nós temos o exemplo de Maria, mãe de Jesus. Aqui em Lucas, no capítulo 1 e no versículo 38, vai dizer assim: Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Isso é um coração lindo, é um coração muito obediente, um coração muito confiante e muito disposto. Que eu imagino, Juliana, que a Maria não estava entendendo nada, mas ela decidiu confiar. Ela disse: eis-me aqui, cumpra-se segundo a tua palavra. Embora ela sabia que aquilo, se o Senhor não se mostrasse para José, a vida dela ia virar de ponta cabeça. Mas ela não quis saber, ela simplesmente disse assim: seja feita a tua vontade na minha vida. Eis aqui a serva do Senhor, para que se cumpra a vontade do Senhor na minha vida. Mesmo que ela não estava entendendo e mesmo ela não sabendo o que ia acontecer dali em diante, ela simplesmente confiou. E esse é o coração que Jesus quer que nós tenhamos. Que nós não venhamos se preocupar com o amanhã, nós não venhamos se preocupar com o que vai acontecer. Simplesmente ele tem um coração totalmente disposto para ele dizer assim: olha, eu vou fazer na tua vida, do meu jeito, da forma que eu quero, na hora que eu quero. Simplesmente aquieta e espera eu fazer. Não reclama, não questiona, não murmura e deixa eu fazer. O coração de Maria é um coração exemplar. Lindo, né? Muito lindo. E deixa uma lição muito poderosa para nós, muito impactante para nós hoje, né? Ela decidiu simplesmente confiar e obedecer aquilo que o Senhor tinha para ela, independente da consequência que viria, né? Porque se o anjo não aparece para José também, mas os planos do Senhor é lindo e é perfeito, e a partir do momento que ela se dispôs a confiar, o restante o Senhor fez. Que coisa linda, né? E a obediência dela resultou no cumprimento da promessa, né? A obediência plena. Total. A obediência sem ser por obrigação. Sim. Mas por querer. Por amor. Né? A promessa se cumpriu através da vida dela. Sabe, Suzy, quando eu penso na mulher segundo o coração de Deus, eu me lembro logo da borboleta. E a história da borboleta me encantou. Ela começa ali como um ovinho numa folha. Aí depois vem o período que ela se transforma em uma lagarta. Ela vai rastejando pelo chão. E ela não é bonita, a lagarta ela não é bonita. As pessoas, logo quando vê ela, já quer medo, quer correr da lagarta. Mas ela tem um propósito. Dentro dela tem um grande potencial. Naquele momento ninguém enxerga. Mas ela está ali, ela está convicta. Ela só apenas segue o caminho dela. Nesse período que ela é uma simples lagarta, Suzy, um fator que me chamou muita atenção é que ela não para de comer. A missão dela é se alimentar, então ela se alimenta o tempo inteiro das folhinhas para poder ela crescer. E nesse período ela muda muitas vezes a pele dela, vai mudando. Que interessante. E isso acontece também na nossa vida. Nós temos esse período na vida que a gente tem que se alimentar. Nós temos que nos alimentar todos os dias para nos transformarmos depois naquela linda borboleta que vai vir pela frente. Nós vamos ter esse período também de nos alimentar. Há quem dera se nós fizéssemos como a lagarta. Ela se alimenta constantemente para ela se fortalecer para o processo que vai vir na frente. Ju, e a lagarta, ela não sabe, ela não conhece em que ela vai se tornar, o que ela vai se tornar, mas ela confia no processo. E antes de voar, ela precisa passar pelo tempo do casulo.
vai vir uma borboleta linda lá na frente. Ela não sabe que vai vir uma borboleta linda, mas ela vai passar pelo processo do casulo, de ficar presa ali, de ficar sozinha, de ficar ali mesmo, só ela ali naquela solidão. E é necessário esse processo, senão ela não vai ser aquela borboleta linda. Ela vai passar por esse processo que você falou, alimenta, come, para quando ela ficar no casulo, ela não sai para nada. Ela fica ali muito tempo ali só naquele casulo, esperando o tempo certo dela fazer a força e sair uma linda borboleta. E depois que ela tá forte, Suzy, ela vai pro processo agora do casulo. Que ela vai estar lá quietinha, né? Igual você falou, exprimida dentro do casulo. Apertada. As pessoas olhando, pensam que não tem nem vida mais, tá sequinha ali, né? Não tem vida aí. Mas lá dentro tá acontecendo uma grande revolução. Que lindo. Dentro do casulo, ela é quebrada, ela é moldada. E ela se transforma em uma substância líquida dentro do casulo. Dissolve. Isso, para poder se transformar em algo belo, em algo grandioso, em algo que ninguém imagina, que dali, daquela substância, vai vir algo completamente diferente daquilo que entrou, né? Isso acontece na nossa vida. Esse casulo é o nosso coração, é o nosso crescimento espiritual. Quantas vezes nós estamos quietinhos no nosso canto, está acontecendo uma revolução aqui dentro, né? Nós estamos sendo quebradas, moldadas, transformadas através da presença de Jesus em nossa vida. E desse processo vai sair algo completamente novo, vai sair uma mulher completamente nova, Suzy, com a mesma aparência, mas com o coração transformado. Tudo diferente, comportamento diferente, uma fé renovada, né? Testemunhando e vivendo aquilo que o Senhor tem para ela. Que lindo, isso é maravilhoso. Lindo mesmo, né? Forte. Eu vejo muito isso como nossas batalhas internas, muitas vezes, né? Solitária, silenciosa, onde muitas vezes eu vou ter um problema, eu vou ter uma situação que você não pode me ajudar. Você vai ter uma situação que eu não posso te ajudar. São as nossas batalhas internas, onde nós aquietamos, nos fechamos, nos prendemos. Dentro está aquela revolução, aquele barulho. Mas eu não consigo ver em você, você não consegue ver em mim. Mas é ali dentro que o Espírito Santo está moldando, está limpando. Eu vou usar essa expressão, o Espírito Santo está moendo nós lá dentro. Ele está fazendo uma reviravolta lá dentro, ele está sacudindo tudo ali dentro. Mudando totalmente. A lagarta, ela entra para o casulo como lagarta. Ela sai com borboleta. Né? E às vezes, se a gente for olhar para a nossa história, talvez uma história passada, nossa, porque o tempo todo a gente está em evolução. Sim. Claro, quando nós buscamos também esse crescimento, né? Se a gente for olhar para trás e olhar assim, poxa, eu era assim. Sim. Eu fazia isso. Eu me envergonho. Sim. Eu me arrependo. Eu sinto remorso do que eu fazia. Isso era eu antes de entrar no casulo. Sim. Depois do casulo, aí eu já chego, eu já pedi perdão pelo que eu fiz. Eu já reconheço que eu estava errada, eu reconheço que eu exagerei. Eu reconheço que eu não devia ter feito assim. Eu reconheço que quando eu agi daquela forma, eu não agi como uma mulher segundo o coração de Deus. Mas hoje eu me arrependo e hoje minhas atitudes são diferentes. É a vida já da borboleta. Né? Então isso é uma lição muito forte para nós. E às vezes acontece isso dentro da gente, é solitário, é silencioso, porque ninguém vai poder nos ajudar. Ninguém nos muda, Juliana. Nunca. Ninguém é capaz de nos mudar a não ser o Espírito Santo do Senhor, desde que ele tenha liberdade para chegar e fazer uma mudança, fazer uma revolução dentro de nós. E sempre vale a pena. Sim. E sempre vale a pena nós olharmos para o velho homem e hoje olhar para a nova criatura. É sempre muito maravilhoso, né? Revigora a nossa fé, né? Demais. Ver o que o Senhor faz na vida de alguém que está disposta a querer mudar, A querer crescer, a querer evoluir, né? Agora aquela linda borboleta está saindo do casulo, né? E igual você falou, muitas vezes ninguém vai poder nos ajudar. E na borboleta também. Quando ela vai saindo do casulo, ninguém vai poder ali ajudar a abrir. Ela vai ter que forçar para sair do casulo. E quando ela força, ela ganha força nas asinhas dela. O sangue ele é bombeado para todas as partes da asa e ela sai. E ela voa radiante. Ela entendeu que o período que ela estava no casulo já é passado. E agora ela tem um tempo novo para a vida dela.
Agora ela vai desfrutar de algo que ela nunca desfrutou antes, mas agora com as asas. Ela está pronta para poder desbravar o mundo e viver o propósito do Senhor na vida dela. Ela não rasteja mais, agora ela voa. Ela voa em obediência, em amor e humildade. Porque o casulo foi o lugar onde Deus a fez, segundo o coração dele. E assim como a borboleta deixa o casulo para viver o seu destino, nós também precisamos deixar o que é velho para viver o novo de Deus. E aqui, olha, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim, ó. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Olha que coisa linda. Aqui o casulo já ficou para trás. O processo de solidão, de tristeza, aquele processo de dor, de amargura, né, de silêncio, ficou para trás. Onde a gente estava passando pelo processo de limpeza, de transformação, né, de mudança. Aí isso ficou para trás, isso foi no processo do casulo. Agora já é nova criatura, agora já é uma borboleta linda, com suas asas, que voa, que pousa onde quer, que tem liberdade, que é livre. Não está mais presa no casulo, não está mais sufocada ali no casulo, vivendo uma vida triste, uma vida desanimada, uma vida de solidão, uma vida pregressa. Está vivendo agora uma vida linda, uma nova fase, que é a vida da borboleta. E assim é como aqui diz a palavra do Senhor. Quem está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram. É nova vida, é nova fase, né? Toda mulher que se deixa ser transformada por ele, um dia ela vai voar. Não pelas suas próprias forças, mas pelas asas do Espírito. Ter a confiança no que Deus fez na vida dela, na transformação que o Senhor trouxe para a vida dela. O Senhor, ele nos fez para poder voar. Mas o Senhor vê um grande potencial em nós de voar. Ele nos fez para ser livre, mulheres cheias do Espírito Santo, Glória. Mulheres que faz diferença na vida de outras mulheres, mulheres que estão dispostas a falar do amor dele, para trazer para a vida de outras mulheres essa vontade de transformação, essa vontade de querer ser como uma borboleta, de ter liberdade, de encantar com sua beleza, com a sua forma de viver. Não importa quantos anos você tenha, o processo de transformação na sua vida, ele pode começar hoje. Ele pode começar na sua vida hoje, você pode ter um novo caminho. Você pode voar a partir de hoje. O Senhor Jesus, ele é interessado em moldar o seu coração, a te transformar em uma mulher segundo o coração dele, fazendo a vontade dele, vivendo uma vida para poder agradar a ele e fazendo diferença na vida de todos aqueles que a cercam. E vamos só deixar um conselho aqui, Ju. Faça força para sair do casulo. Sim. Né? Vamos fazer força para sair do casulo. Não é fácil. É um processo doloroso, mas quando você faz força para sair do casulo, é uma nova fase. É mudança de vida. E a gente tem que se esforçar para isso. A gente tem que fazer força. A gente tem que querer sair, né, do casulo para viver essa fase linda da borboleta. Né? Não fica esperando a ajuda. Não. E muitas das vezes a gente fica pensando, por que o outro não faz isso por mim? Por que não me ajuda? Por que não me faz sair desse lugar? Se trava, né? E o que o Senhor quer é que a gente comece a depositar nele tudo aquilo que a gente está passando, e ele vai vir com essa força para poder nos ajudar, deixar para trás tudo aquilo que a gente acha que às vezes é bom para nós, mas não é. Aquilo que nos faz feliz, mas não faz. Quando nós estamos no Senhor, esse novo tempo que ele traz para a nossa vida, em poder voar, é completamente diferente de tudo aquilo que a gente já viveu em toda a nossa história. Que a gente venha desejar voar nas asas do Espírito, ser direcionadas pelo Senhor, e aonde o Senhor quer nos levar, fazer da nossa vida sempre um altar do Senhor, aonde ele tem liberdade, aonde ele pode nos fazer voar em várias áreas da nossa vida. E esse processo sempre vai ser até o nosso último dia de vida, né? A gente desejar, muitas das vezes, nós vamos entrar no casulo
e depois nós vamos sair do casulo e voar, isso inúmeras vezes na nossa vida. Que a nossa força, que a nossa fé no Senhor seja sempre renovada, para acreditar que quando a gente está lá no casulo, a gente não foi esquecida, a gente não foi abandonada, mas que é necessário esse tempo para poder algo completamente diferente vir. E o Senhor escreveu uma nova história, uma nova trajetória para a nossa vida. Como está o nosso coração diante de Deus? Temos confiado, mesmo quando nós não entendemos? Temos amado e servido com generosidade? Aqui em Provérbios 4:23 diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Será que nós temos guardado o nosso coração daquilo que não agrada ao Senhor? Será que nós temos cuidado de tudo aquilo que tem alimentado o nosso coração, a nossa vida, né? É um momento da gente refletir, olhar para nós mesmos e entender o que está se passando aqui dentro de nós. O coração é o centro de tudo. Se ele estiver alinhado ao coração de Deus, tudo mais se encaixa. Se a gente estiver disposto a viver a vontade do Senhor, se a gente estiver dispostas a viver os sonhos que Ele tem para nós, tudo vai se encaixar perfeitamente. Porque o que o Senhor quer de nós é um coração obediente, um coração contrito, um coração voltado para Ele. Se a gente tiver um coração que o Senhor se agrada, um coração que agrada ao Senhor, Ele vai fazer da nossa vida algo extraordinário. Tudo vai se encaixar perfeitamente em todas as áreas. Então, o segredo é, a gente tem que buscar em primeiro lugar fazer a vontade do Senhor. Entregar a nossa vida para o Senhor, para que Ele venha fazer, concretizar, cumprir os planos dEle na nossa vida. Mesmo sem entender, mesmo sem conhecer como vai ser. Mas a gente tem que entregar confiante, sabendo que o melhor Ele vai fazer por nós. E é importante a gente saber que o Senhor não está em busca de corações perfeitos, mulheres perfeitas, não. Mas Ele está em busca de mulheres dispostas a serem moldadas por Ele. Ser uma mulher segundo o coração de Deus é viver de modo que o céu sorria para você. Como nós falamos aqui anteriormente, vai refletir a presença do Senhor através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, através das nossas palavras, através da nossa convivência, tanto na nossa família, que é quem passa mais tempo conosco, como também com outras pessoas, né? Com as pessoas que nos cercam. Por isso que o Senhor, o céu, vai estar alegre, vai estar feliz, vai estar satisfeito. Porque nas nossas atitudes nós vamos refletir a presença do Senhor. Em tudo nós vamos demonstrar a nossa paixão pela presença. Em tudo nós vamos demonstrar que nós temos um coração alinhado com a vontade do Senhor. Em tudo nós vamos demonstrar que nós temos um coração segundo o coração do Senhor. E hoje é o momento de você dizer: Senhor, transforma o meu coração até se parecer com o teu coração. Senhor, eu estou aqui, eu estou disposta, eu quero mudar, Senhor. Venha fazer uma revolução dentro de mim. Eu quero olhar para o que se passou e olhar para o que está agora aqui em mim e glorificar o teu nome e agradecer porque o Senhor é aquele que transforma, o Senhor é aquele que vem mudar, que vem tirar as coisas do lugar para poder melhorar. Senhor, o meu coração está disposto. Vem, Senhor, faz morada, muda. O Senhor pode fazer o que quiser dentro de mim para que eu possa me parecer cada dia mais contigo. É sobre a gente se parecer com o nosso Criador e ter o caráter do nosso Deus, né? Sobre a gente querer, né, Suzy? Porque mais do que qualquer coisa, Ele quer que a gente venha buscar na presença dEle essa transformação. E essa transformação, essa sede de querer mudar só vai vir quando a gente se aproximar cada dia mais do Senhor. Vai ser automático, a gente vai querer, a gente vai permitir que o Senhor venha nos moldar. A gente vai chamar Ele para poder produzir essa transformação dentro de nós, que sozinhas a gente não vai conseguir. Mas Ele só está esperando o momento de você dizer: Senhor, vem e transforma o meu coração e faz de mim uma mulher segundo o teu coração. Uma mulher segundo o coração de Deus não busca ser vista pelos homens, mas reconhecida pelo céu.